A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, graças e paz a todos. Nós vamos estudar hoje, nesta EBD, o seguinte tópico: somente um Deus eterno pode doar a vida eterna. Os textos que nós separamos são Tito 1, 2, Efésios 1, 4 e Evangelho de João 3,16. Vamos ao primeiro texto. Tito 1, 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Outra tradução diz antes dos tempos eternos. Eu prefiro essa terminologia. Antes dos tempos eternos. Portanto, Deus é eterno. Antes dos tempos eternos, antes da eternidade, Deus já havia feito promessas ao seu povo. Como também nos elegeu nele, Efésios 1,4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Veja, Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Isso mostra o caráter eterno de Deus. Na verdade, dizer que Deus é eterno é chover no molhado, porque ele é o Pai da eternidade. Antes da eternidade existir, Deus já era. Ele é um ser que é o Pai da eternidade. Portanto, chamá-lo de eterno é o máximo que nós podemos nivelar, porque não existe outra forma de nós nos dirigirmos a ele. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, antes da fundação do mundo. E João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, em Jesus, seu Filho eterno, não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeiro ponto que nós vamos abordar aqui é o seguinte: Deus é eterno. E quando nós dizemos aqui que Deus é eterno, não significa dizer que Deus está no mesmo nível da eternidade. Deus é muito, infinitamente maior que a eternidade. Vamos ver isso aqui? A eternidade é uma criação, entre aspas, filha de Deus. Olha o que está em Isaías 9,6, parte final do versículo, referindo-se à encarnação de Cristo. Diz assim: Pai da eternidade, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade. Aquele menino que nasceu, Jesus encarnado, Deus encarnado, é o Pai da eternidade. Se ele é o Pai da eternidade, ele é infinitamente maior do que a própria eternidade. A eternidade que é maior do que os anjos, do que os homens e de qualquer outra coisa no universo. Deus é o Pai dela. Será que você não sabe? Isaías 40:28, nunca ouviu falar que o Senhor Deus, o Deus eterno, o Criador de toda a terra, ele não se cansa, não se fica exausto, sua sabedoria é insondável? Tópico número 2. A vida eterna. Falamos rapidamente do caráter eterno de Deus e vamos entrar logo na eternidade, na vida eterna, melhor dizendo. A vida eterna. A vida eterna, tópico 2, Zoe. A palavra Zoe é a palavra vida, quando se refere à vida de Deus no Novo Testamento. Existe bios, que é a vida humana, e vida de Deus. Quando Jesus disse, eu vim para que tenham vida, ele está dizendo que ele queria dizer, a palavra utilizada ali é Zoe. Então, vida ali é Zoe. A vida eterna é esta vida Zoe, vida eterna. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. 1 João 2,25. E em João 3,16 diz, para que não pereça, mas tenha a vida eterna, ou seja, Zoe, esta vida de Deus em nós. Terceiro, a vida eterna é um dom de Deus. A vida eterna é um dom supremo de Deus ao miserável pecador. Veja, eu vim para que tenham vida, João 10,10. Zoe, a palavra é Zoe. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Jesus se referindo àqueles que o recebem e creem nele, que ele chama essas pessoas, a nós, de suas ovelhas. Eu lhes dou a vida, isto é, eu lhes dou Zoe eterna, vida eterna, e elas jamais perecerão. Quarto, três dimensões sobre a vida eterna. Certo? Primeiro, a vida eterna vista em três dimensões. No nível terreno. Vou te explicar o que significa o nível terreno.
Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Por que no nível terreno? Porque você começa a ter a vida eterna, nós começamos a ter a vida eterna ainda neste mundo. Quando nós cremos, quando recebemos fé para crer no Senhor Jesus. Então, eu fico observando algumas pessoas que dizem, até pessoas que se consideram grandes assim, né? De grande significação, no contexto eclesiástico, diz assim, terá a vida eterna. Não. Jesus disse que quem crê nele tem a vida eterna, já tem a vida eterna. João 5,24 diz, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Aqui João 6,47 diz, tem a vida eterna. João 5,24 diz, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus assegura que nós já temos a vida eterna hoje. Desde os dias em que nós os recebemos, que fomos salvos por ele, nós já temos a vida eterna morando em nós. Conosco e em nós. Segundo, a vida eterna vista no pós-morte. Lucas 23:42 diz assim, e disse-lhe Jesus, aquele homem que se arrependeu no apagar das luzes, no último momento, aquele ladrão que se converteu ali na hora, ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ou seja, naquele momento, aquele homem recebeu a vida eterna. E Jesus disse, em verdade vos digo, que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então a vida eterna, nós também a desfrutaremos no pós-morte. Mas não é só no pós-morte. Porque se ensina que o crente vai ter a vida eterna no pós-morte. Não, o crente já desfruta a vida eterna nesta vida. Já tem a vida eterna a partir do momento que ele recebeu Jesus. Ele passa a ter essa vida eterna e ela entra com ele na eternidade e vai com ele também para a terceira dimensão, que é no pós-ressurreição. É o texto, inclusive, da lição, Mateus 25:46, que diz, irão os justos para o tormento, os ímpios, corrigindo, irão os ímpios, para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, neste momento aqui, esse texto coloca os justos aqui, naquele momento em que o justo já estará ressuscitado. É no pós-ressurreição. É o momento do galardão, de entrar no eterno e perfeito estado. Então, também o crente vai desfrutar uma fase plena da vida eterna, que não desfruta hoje e que também não desfruta os que estão na eternidade, porque ainda aguardam a ressurreição, a glorificação do corpo e a exaltação que nós veremos a seguir. Adiante. Quinto tópico. A vida eterna é conhecer a Jesus. João 17:3 diz assim, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna é conhecer a Cristo e conhecer a Deus. Isso também é a vida eterna. Isso também faz parte da vida eterna. Este conhecimento, este envolvimento, este relacionamento que começa a ser desenvolvido com o Pai, com o Filho, através do Espírito Santo, que é a pessoa que nos introduz à presença de Cristo e à presença de Deus, nosso Pai. Sexto, a vida eterna é ser morada de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Olha o que está em João 14:23. Jesus respondeu e disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Está vendo? A vida eterna é ser morada de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ora, se somos morada de Deus, começamos a ser morada de Deus aqui neste mundo, em espírito. Mas, assim como somos morada de Deus aqui neste mundo, assim como, preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer, assim como nós somos santuário para Deus aqui neste mundo, assim como nós somos a casa de Deus aqui neste mundo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, na eternidade, Deus será a nossa casa. O próprio Deus será a nossa casa. Ele abre as portas dos céus, que é a sua casa, e ele será a nossa casa. Entendeu? Hoje nós somos casa de Deus. Ele vem e faz morada em nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas naquele dia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vão abrir sua casa para que nós sejamos, para que eles sejam a nossa morada. Glória a Deus. Sétimo item.
Sétimo tópico. A vida eterna é um relacionamento com Deus, que se inicia aqui e que continuará no perfeito e eterno estado. Vamos ver isso aqui? A vida eterna é um relacionamento com Deus, que se inicia aqui e que continuará na eternidade, no perfeito e eterno estado. Vamos ver aqui esse texto maravilhoso de João, Evangelho 10, capítulo 10, 27 e 28, diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Eu dou-lhes a vida e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. E dou-lhes a vida eterna, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ou seja, a vida eterna é este relacionamento com Deus e com Cristo que é desenvolvido através do Espírito Santo em nós, através da comunhão com sua santa palavra e da comunhão que é desenvolvida com os santos, que também igualmente são morada de Deus como nós, e que partilham da presença do Espírito em seus corações, em seus corpos pela fé, e partilham do alimento da revelação, que é a palavra de Deus, a palavra eterna de Deus, nosso Pai. Então, a vida eterna é um relacionamento que se desenvolve com Deus. Ah, pastor, mas quando a gente morre, esse relacionamento é interrompido? Não, de forma alguma. Acabei de dizer que assim como nesse mundo nós nos tornamos morada de Deus em espírito, quando nós deixarmos esse mundo, Deus nos receberá na eternidade. Assim como neste mundo nós somos casa, morada, templo, santuário para Deus, na eternidade Deus abrirá sua casa, Deus será o nosso templo, Deus será a nossa morada para todo sempre. Não só o céu, mas o próprio Deus será a nossa morada. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Observe, isso é relacionamento. Eu as conheço, elas me conhecem, elas me seguem. Você não conhece alguém que você não segue. Você não segue alguém que você não conhece. Você só segue alguém que você conhece. Tá? E nós estamos conhecendo a Cristo dia a dia, de glória em glória, pelo Espírito e pela sua palavra. Oitavo, a palavra eterna é um dom, a vida eterna, recapitulando, ratificando, a vida eterna é um dom para ser recebido de imediato. Três aspectos aqui. Primeiro, a vida eterna é um dom para ser recebido de imediato. Vamos lá, imediato. Quanto ao aspecto de imediato, perdão e justificação. Nós elencamos aqui o texto de Marcos 2,5, que diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, vendo a fé do paralítico, vendo a fé de todos ali, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. O homem foi justificado naquele momento. Aquele homem paralítico foi perdoado, tu é justificado naquele momento. Recebeu a salvação instantaneamente. E o nome disso é, o nome desse ato é justificação. É a vida eterna no ato de imediato da justificação. Ok? É um ato, a vida eterna é um ato para ser vivido. Santificação. A vida eterna é algo para ser vivido. Santificação e desenvolvido. Santificação, João 17,15, que diz assim: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Mas o texto que eu queria citar é: santifica-os na palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, nós somos santificados. A santificação é o aspecto progressivo da vida eterna. É a vida eterna sendo desenvolvida em nós. Entende? Nós vamos fazer essa observação aqui. E temos também a vida eterna, um dom para ser recebido de imediato, para ser esperado. Ou seja, glorificação. É o aspecto da glorificação, que é algo futuro. Não é de imediato, já é algo futuro. Não é? Mas que diz assim, porque Romanos 8,18 diz: porque eu tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É o aspecto, a vida eterna como glorificação, numa etapa que virá, não é agora. Agora nós recebemos a santificação, recebemos a justificação, estamos na santificação, iremos receber a glorificação e iremos receber também a exaltação. A vida eterna
para ser alvo de nossa busca. A vida eterna é um dom para ser recebido de imediato e para ser alvo de nossa busca, exaltação. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Portanto, será a exaltação, é o ato final. Não é? Nós seremos glorificados e aí Deus ainda vai nos exaltar para a glória do seu santo nome. Nono, a vida eterna é uma pessoa. A vida eterna é uma pessoa. João 11:25. Quem é essa pessoa? Essa pessoa disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, verá. Jesus é a vida eterna. Ele é a vida, ele é a ressurreição. Que a graça do Senhor Jesus, meus irmãos, seja conosco. Que Deus te abençoe nesta manhã.